Olá, eu sou o Vini. Basicamente eu quero desenvolver jogos, mas para isso acontecer, preciso desenvolver jogos, né? E como que eu faço isso? Bom, eu acho que o melhor jeito de começar é tentar não mirar em fazer algo muito complexo, né? Afinal, não dá pra começar fazendo um The Last of Us Parte 3. Então, vamos começar por algo mais simples e, quem sabe, implementando as coisas com o tempo e conhecimento. Além disso, eu vou gravar e vou postar no YouTube. Tipo assim, qualquer pessoa consegue ver como que tá ficando essa bosta. Sendo assim, a gente precisa de algo pra começar, né? Por começo, vou definir a Game Engine, que é onde que eu vou fazer o jogo. Eu escolhi a Unity. Dá pra usar vários outros programas também, tem Game Maker, essas coisas, mas vou começar pela Unity. Se eu precisar de mais alguma coisa, eu vou colocando aqui. Então bora. Bom, vamos lá. Aí eu comecei. Baixei a Unity, criei um projeto 3D, chamei ele de Bunda, pra gente começar bem. Só que aparentemente o projeto é inválido, mesmo eu acabando de criar ele. Então, né, já começamos com o pé errado. Mas enfim, eu tenho uma regra para esse tipo de erro. Se ele quebrou sozinho, ele vai consertar sozinho. Dito e feito, um tempo depois eu tentei abrir de novo e voilá, ele abriu. Mas quando eu abri, a Unity mostrou que tinha uma atualização para ser feita. Aí ficou 2 horas baixando e instalando, mais 3 horas abrindo o projeto e agora sim, temos um projeto vazio. Agora vem a parte onde a gente começa a ver o que a gente vai fazer. E para começar, nosso projeto precisa de algumas coisas, tipo uma história, uma inspiração, esse tipo de coisa. Então, quanto à história do jogo, tipo, como eu já trabalhei em alguns programas e tal, eu acho que é mais fácil você simplesmente fazer o que você consegue e adicionar alguma história depois. Por exemplo, assim, se faz um jogo em que você atira em pedras, daí as pedras morrem. Simples assim. Aí depois, por trás, você fala que as pedras desenvolveram inteligência e querem dominar o mundo, e agora você tem que pará-las. Então, você tem um background e depois você trabalha na história do jogo, entendeu? Mas de mecânicas, eu escolhi como inspiração o Call of Duty, mas não o modo multiplayer, e sim o modo zombies, que é conhecido da campanha do Black Ops. Eu não sou muito bom nesse tipo de jogo, mas eu me divirto bastante. Então, basicamente, vai ser um jogo de hordas de inimigos por round, onde a dificuldade vai aumentando conforme os rounds passam. E é claro, vai ser um FPS. Tendo isso em mente, a gente pode começar. Para fazer o player e a movimentação, primeiro eu criei um cubão, depois dei uma textura para o cubão e temos um chão. Pronto. Depois uma cápsula, também chamada de Beam, que poderá ser o nosso player. É só renomear, colocar a câmera dentro dele, depois acoplar a câmera dentro dele e pronto, temos um game. Bom, claro que não, né? A gente precisa primeiro programar, mas como caralhos eu faço isso? É hora de consultar ele, o pai dos burros, o Google. Pra ser sincero, tem muitos tutoriais realmente excelentes em português, porém eu acho que tá na hora de ativar os neurônios escondidos das aulas de inglês, lembrar um pouquinho do verbo to be e pesquisar em inglês mesmo. Enquanto eu tava no meio dessa programação intensa do código, a energia caiu e eu perdi tudo. Inclusive a gravação que eu tava fazendo e basicamente tudo que eu fiz na Unity até agora, o cubão e tal. Mas pelo menos estava bem no comecinho, né? Então eu decidi trocar o cubão por um plano, que eu acho que ocupa um pouco menos de processamento. E, bom, voltando para o código, eu criei uma pasta de scripts para ser mais organizado, criei um script em C# e chamei ele de player. Depois de
muito tempo pesquisando, eu decidi usar um código que eu mesmo já tinha feito de outro projeto e algumas 70 e poucas linhas depois, nosso personagem conseguia andar e olhar para os lados. Além de voar, é claro. Porque já que eu nem lembro o que eu pesquisei para fazer esse código, então não vai dar nem para falar onde que eu peguei. Mas não é para o personagem voar, né? É só ele pular. Então tá aí, tá arrumado. Bom, com essa movimentação básica já feita, agora o meu próximo passo é programar as armas. Vai funcionar com outros itens? Vai ter outros itens? Quantas armas vai ter? Vai funcionar para todas? Eu não faço a menor ideia. Eu só vou fazer aqui. Bom, eu vou começar pelo que eu sei fazer, que é a pistola. Então eu criei um cubo, outro cubo, ajustei o tamanho, criei um objeto vazio, joguei os cubos lá dentro, coloquei uma textura cinza para ser um metal, a textura marrom para ser um cabo de madeira e renomeei para pistola. Pronto. Esse modelo claramente é uma pistola Browning, modelo BDA calibre .380 ACP da Bélgica. Dá para notar pelos detalhes, tipo, esses aí. Com o modelo da pistola pronto, a gente pode partir para o código. Dessa vez eu vou ver nos tutoriais no YouTube. Eu peguei aqui do canal Dave/Game Development. Eu vou deixar o link aí na descrição, caso vocês queiram ver, né? Então vamos codar. Isso aí, entendeu? Que eu vou escrever o código e é para fazer um jogo baseado em código, tá ligado? Bom, assistindo o tutorial eu descobri que era bom ter um inimigo já. Então vamos lá, vou criar um objeto 3D, um cubo, arruma a altura, nomeia para inimigo e pronto. Na verdade a gente precisa destacar ele um pouquinho do player, então além de ser um quadrado ele vai ser vermelho. Pronto. Depois de um tempão programando, estava mais ou menos pronto. Quando eu clicava a arma, entre aspas, atirava, descontava munição e tal, mas tava tendo muito problema com a animação, tipo, fazer um buraco na parede e de sair o flash na ponta da arma. Então eu decidi trabalhar na bala agora. E já que tava mais ou menos funcionando, eu escolhi ir para pro projétil que a arma para lançar. Então, esfera, ajusta o tamanho, textura dourada, renomear, pronto. Depois de um bom tempo mexendo no código, o que eu consegui fazer foi... Ele atira uma bolinha, rebate nos inimigos, e não importa o que eu faço, não sai a partícula de luz da ponta da arma, e nem fica o buraco aonde que eu tô apontando. Mas esse é detalhe que dá pra mexer depois, então o resto vai funcionar normal. Bom, só parando aqui um pouquinho, que eu dei uma pausa no projeto porque eu tava com alguns trabalhos pendentes da faculdade pra resolver e sinceramente o jeito que o jogo tava andando não tava muito do meu agrado. Afinal não tava perfeito, mas não precisa tá, afinal o grande intuito desse jogo é ser feito, não ser perfeito. Então eu tive uma pequena grande pausa no projeto e retornei depois de 2 dias. Durante esse tempo eu terminei o que eu precisava na faculdade, procurei inspiração em alguns canais do YouTube, escutei umas músicas, resolvi um cubo mágico, fui na psicóloga, conversei com pessoas, fiz um monte de coisa, até eu senti vontade de voltar a programar e mexer pro jogo. E bom, aqui estamos, e olha que é só o começo, hein? É bastante frustrante fazer jogos, né? Mas enfim, coloquei uma música que eu gosto aqui e eu vou ir repassando o que eu fiz agora e vou adicionando alguns ajustes. Até que eu coloquei algumas coisas que podem me ajudar mais pra frente, olhando meus vídeos. Bom, eu realmente passei tudo, foi como eu remontar o jogo do zero. Só que dessa vez eu fui mais devagar, com um pouco mais de noção do que eu estava fazendo. Eu refiz alguns códigos, dessa vez eu realmente olhei os tutoriais e eu fui comentando sobre o que eu entendia, escrevendo comentários no código sobre o que estava acontecendo, para eu realmente entender o que estava acontecendo. Também eu troquei o Microsoft Visual Studio pelo Visual Studio Code,
porque tinha umas coisas que estavam me irritando muito, assim. Que era quando eu escrevia o código e ele substituía pela função ou referência errada. Isso estava me irritando. Mas depois de trocar pelo Visual Studio Code, ficou muito bom. Aí eu até adicionei uma funçãozinha que eu consegui, que foi quando se a bala acertar o inimigo, sai um riozinho de sangue. Mas o flash da arma realmente não quer sair não. Enfim, bom, agora a gente pode voltar para a programação normal. Bom, agora o meu próximo passo vai ser implementar a opção de pegar uma arma no chão ou dropar a arma que você está usando. E várias horas depois, programando e reprogramando, passando por vários problemas, eu acabei de tendo que tirar o riozinho de sangue. O flash e outras coisas não apareciam, então tanto faz, só vou tirar. Bom, como esse projeto não tem o objetivo de ser feito rápido ou perfeito, como se ele não precisa entregar nada, ele só precisa ser feito, ele só tem um propósito, aprendizado. Pensando assim, isso é que temos até agora, um player que se movimenta, atira, joga a arma pra lá, pra cá, pega de novo, sem erros. Quer dizer, tem uns erros aí, né, mas foda-se. E bom, esse foi o resumo de eu tentando começar a desenvolver jogos. Bom, foi como que eu consegui fazer em mais ou menos uns 3 dias, assim. Tirando, é claro, os 2 dias que eu parei de mexer porque me estressei. O que dá pra dizer é que se a habilidade de game design fosse montada em uma ficha de RPG, acredito que eu ganhei alguns pontinhos de experiência. Então é isso, muito obrigado por assistir e até a próxima.